Eu vou fazer um teste. Deixa eu ver. Vou começar fazendo com um exemplo do R, que é conhecido em vários lugares que tem introdução ao R. Usa esse mesmo conjunto de dados aqui, que é esse Palmer Penguins. Ele é um conjunto de informações open source, que um pesquisador coletou de três espécies diferentes de pinguim, que é esse chinstrap, Gentoo e Adélie. E eles podem ser, você consegue usar, depois quem quiser olhar mais a fundo, tem aqui o detalhamento dele. Ele foi coletado de 2007 a 2009 e é um dado bem ajustado para você fazer testes gerais de como funciona. Como eu li nos comentários que vocês colocaram lá do formulário 1, de o que você espera e como fazer, tem um pessoal com um problema comum de outros lugares que eu já vi, que é você saber usar os softwares que a gente vai descrever aqui, mas não desde o início. Sempre você pega alguma coisa que já estava pronta, ou então alguém fez para você, ou alguém trabalhou. Então, assim, eu vou passar pelo mais básico, mas que às vezes dá uma iluminada no como começar a montar do zero o seu uso com SQL, R e talvez Python depois. Então, no caso aqui, para o RStudio, né, a gente vai usar o RStudio Cloud, que é o mesmo que eu já tinha colocado da outra vez. Você faz um login e entra no RStudio do... Você abre o RStudio, faz um login lá, tem que fazer uma conta, usuário e senha. Acho que dá para ligar direto no Google. Entrou aqui, ele aparece, fui no Workspace, criei um novo projeto. Esse novo projeto vem em branco, vem desse jeito aqui. Eu vou só vir aqui em código, source file, que é a fonte, né? Vou criar um nome de arquivo aqui, então vou fazer o teste dados 2022.r. Eu tenho que criar vamos ver. Vou fazer aqui um RScript com esse nome. Ok. Aí ele vai abrir aqui em cima, tá vendo? Então tem que vir aqui em novo arquivo em branco, escolher, eu estou colocando um RScript, dá para fazer um Markdown, mas o Markdown não vai dar para copiar direto, eu quero copiar de um outro arquivo que eu já tenho aqui. Esse Markdown é tipo você faz um livro mesmo, legal de usar. Você faz um livro, vai colocando código e vai executando. Na prática, com o script R, dá para fazer a mesma coisa. Então lá no Environment Data Training lá do GitHub, tem os exemplos. Tem aqui um teste pinguins R aqui, ó. Eu comentei as descrições, igual eu faço em outras linguagens, né? E copiei os trechos que são de execução, não estão comentados. Eu vou executar um por um aqui para você ver como que é, mas dá para repetir isso. É só colar, pega esse arquivo aqui, cola aqui no arquivo, salva esse arquivo depois. E ele até já deu um aviso aqui, tá vendo? O Gegari, Ludibriate, Palm Penguins e others precisam ser instalados. Você pode vir aqui instalar já direto, ou então instalar um por um depois. Eu vou fazer passo a passo porque a própria instalação dos pacotes e das ferramentas está no código aqui de execução. Então, eu vou aqui nessa sequência, né? São esses exemplos aqui de onde eu tirei, uma parte, alguns links de onde eu tirei de onde tem mais informação sobre esses dados, né? E aqui embaixo um monte de exemplo, depois eu vou alguma hora passar por eles também, de gráficos. Eu vou rodar com esse Palmer Penguins, que é um dado que já tem no R, então a gente tem certeza que não vai ter problema de importação, etc. Depois eu vou fazer um vídeo importando e fazendo a mesma coisa com aqueles dados lá do Banco Mundial e do GBIF. Então, começando do zero aqui, ó, considerando que eu não tenho nada instalado, eu vou primeiro instalar o Tidyverse. Dentro aqui do script eu tenho a opção de selecionar uma linha e executar só ela. Tá vendo aqui em cima o run? Ele vai executar só o que está descrito. Aqui embaixo é o console, que vai aparecer o que está acontecendo. Aqui do lado direito são as variáveis. Tudo que a gente fizer vai aparecer aqui do lado. Não sei se eu consigo fechar aqui do lado. Deixa eu ver aqui.
Então assim fica mais limpo. Pronto. Então, eu vou executar primeiro instalar o Tidyverse. Eu estou com um pacote novo, então mesmo que eu tinha ele instalado em outro projeto, esse projeto, o R, toda vez que você abrir um novo projeto nele, que você abrir uma nova instância, ele não tem as coisas anteriores. No caso aqui do RStudio Cloud, eu vou executar uma vez, quando eu voltar para esse projeto que eu criei aqui, tudo vai estar instalado já, eu posso só continuar o desenvolvimento que eu estava fazendo. A mesma coisa no computador, se você já tem um projeto salvo, ele vai salvar tudo que já está executado, você consegue salvar a situação da máquina virtual naquele momento, né? Para depois continuar executando sem, sem ter que fazer tudo do zero. Mas dá para fazer, né? Então aqui, ó, ele está temporário aqui, já salvou ali. Eu posso abrir o Tidyverse, que agora eu tenho ele instalado. Fechar os avisos aqui, ó. Tá aqui, ele instalou o Tidyverse, que vem o ggplot, timbre, readIR. Tem esses conflitos aqui, mas acho que ele não vai ter problema para esse que eu vou executar. E o loadgrade, que vai usar também. Diff Union já rodou. Aí a gente vai abrir o pacote Palmer Penguins. Eu vou tentar rodar ele aqui, ele não vai. Não sei se ele vai aparecer alguma coisa nesse código aqui. Eu coloquei aqui, ó. Não, ele não é package, é library, mas era só para dar um erro. Então, vou colocar aqui, depois corrigir lá. Se eu tentar rodar esse, também não vai dar certo. Não tem package, install package. Essa já vem carregada no R nos padrões, né, que são os executáveis. Opa, então ele está aqui. O install packages aqui eu vou rodar. Ele vai instalar, são 2.9 MB só de informação. Ele instala. E aí eu chamo o library, agora ele vai ter ele. Então library rodou. Quando ele rodou aqui, eu já vou conseguir ver outras coisas que eu tenho já nesse pacote, né? O que eu tenho dentro dele aqui. Eu vou rodar um summary, um character code, o summary dos pinguins, são as tabelas que eu tenho lá. Uma das tabelas, não tá aqui. Então, aqui são as tabelas. Só um resumo, né, das informações que tem na tabela do pinguim que eu puxei lá, o libraries Power Penguins, Summary Power Penguins. Aqui, o Summary Penguins é uma tabela com espécies, ilha, comprimento do bico, comprimento largura, né, e comprimento do animal, né, total, que é até a cauda. E aqui o peso, em gramas. Então, isso aqui em milímetros. A gente vai usar esses dois últimos, mas é só uma demonstração, né? Não tem de como que eu uso os dados uma vez que eu tenho aberto uma tabela aqui dentro, o que eu posso fazer. Então, no R, esse summary vai me mostrar aquilo ali. Se eu pedir para ver essa tabela aqui, ele vai me mostrar, abrir uma nova aba aqui e mostrar as tabelas. Tem 344 linhas, 8 colunas. A gente vai trabalhar em cima desses dados. Depois, quando eu puxar mais dados de outros lugares, vai mudar isso. Né? Então, tá aqui. Eu vou fazer um gráfico normal, que é o que depois que eu já abri ele, eu já posso executar isso direto. Aqui eu acho que é uma parte mais fácil do que o Excel, por exemplo. Se eu fosse usar uma planilha, eu ia ter que primeiro organizar os dados para depois fazer isso aqui. Aqui eu já consigo, igual depois no SQL eu também vou conseguir, eu já posso fazer direto, conhecendo os dados e os atributos, fazer algumas visualizações para dar uma olhada no gráfico, nos dados antes. Esse aqui ele abre esse formato de dado, tá vendo? Body mass e length. Só como eu não coloquei nada para ser plotado aqui dentro, não tem informação. Eu vou incluir aqui, ó. Então, o ggplot é o pacote que imprime, que faz o gráfico. Eu estou usando o data pinguins, que é aquela tabela. Esse AES é a aestheticals, que é os estéticas dele, em que o x vai ser o flipper length, que é uma das variáveis, e o y vai ser o body mass, que é outra variável. E aí, aqui agora eu vou incluir um ponto de geometria,
que seria o scatter plot, né? Nos dados de planilha. Então eu executo aqui, ó. Agora vai ter os pontos. Então eu tenho o mesmo de antes, só que agora com os pontos para cada ponto que tem lá, cada um dos 355 lá. Eu tenho uma informação aqui. Eu posso usar em outro formato, então aqui do primeiro para o segundo, vou mudar só isso. Em vez de Geometry Point, vou por Geometry Column, vamos ver o que sai. Ó, saiu as colunas. Depois eu vou fazer no ggplot a mesma coisa, um histograma, só para ver como que é o histograma dele. A mesma coisa aqui atrás, só mudou. No caso aqui eu tirei uma variável, porque não faz sentido eu fazer o histograma aqui das duas. Eu pus só o x e estou fazendo um histograma da primeira variável com 10 separações, né? Vou executar aqui, ó, 10 bins. Então aqui eu fiz um histograma cinza, só que aí nesse histograma aqui, o próprio R vai ter outras formas de você fazer isso. Eu pus aqui um código de histograma, eu vou passar uma variável, criar uma variável qualquer aqui, flip length, que vai ser uma tabela nova, que é da tabela pinguins a variável flipper length, então ele vai puxar só os dados da largura lá em milímetros para dentro dessa variável e eu vou fazer um histograma desse flipper length aqui. Então o flipper length que está aqui em cima, ele copiou os valores, aí eu vou pegar essa variável e executar, fez o histograma. Esse aqui é o histograma padrão do R. Aí fica a critério de quem estiver fazendo, se vai usar esse padrão. Também é fácil de encontrar como fazer e como usar os parâmetros. Ou aquele ali de cima que é o do ggplot, que é equivalente a todos os gráficos anteriores, né? O ggplot tem um monte de ferramenta para executar um monte de outros tipos de representações gráficas. O mesmo histograma aqui eu posso mudar algumas características dele, aqui embaixo. Ó. Isso aqui também dá para eu fazer depois no OR, que é o que eu vou fazer em seguida, no ggplot. Então, vou executar aqui. Ó. Comprimento dos pinguins, comprimento em milímetros, frequência. Mudei as cores só, né? Coloquei um título para o eixo aqui de baixo, o eixo X. Aqui em cima, frequência. Se eu pôr, por exemplo, aqui frequência false, ele vai me dar uma densidade que é equivalente. Aqui, ó, vamos executar aqui. Aqui, ó, vira a densidade de distribuição, né, ao invés de frequência. E aqui eu vou usar, para aquele gráfico lá de cima, então eu tinha esse gráfico antes aqui, de pontos, o primeiro aqui, né? Esse aqui. Vou executar de novo ele. Agora eu vou usar os parâmetros que eu tenho. Depois dá para ler lá naquele código que está lá em cima, nas anotações. Então eu tinha esse que era pontos pretos, né? Todos os pontos iguais. Eu vou executar agora esse color igual species, então as espécies de pinguins 3 vão ficar coloridos. Ó, o laranja é o espécie Adele, o verdinho é o Chinstrap e o azul é o Gentoo. Aí aqui eu vou adicionar a mesma coisa de cima, tudo igual, até aqui na frente, shape, species e facet wrap species. Eu vou separar para fazer forma nos pontos e separar dois gráficos para o mesmo atributo. Vou executar aqui. Ó, manteve o preto, mas ele pôs bolinha para uma espécie, triângulo para o outro, quadradinho para o outro. Se eu tirar, por exemplo, isso aqui, ó, tirar esse mais face wrap aqui, que é o separar em quadrados, né? Fazer diferentes gráficos para cada item diferente dessa categoria que eu estou usando aqui. Então, se eu rodo ele aqui, ó, 100, ele vai fazer um gráfico que ficou difícil de enxergar, mas tem os triângulos e as bolinhas aqui e os quadradinhos, igual tinha aquele de cor lá em cima. Eu acho que esse aqui de cima dá para ver melhor, né? Aqui. Colorido ao invés dos símbolozinhos. Eu posso juntar símbolo e cor. Posso pegar, por exemplo, esse aqui de cima, somar aqui embaixo, fazer os dois. Aí mudou. Tem os quadradinhos, as bolinhas, triângulo e a cor diferente. Aqui eu vou fazer
o atributo e a cor, incluindo um título. Tá vendo que antes não tinha um título no gráfico aqui, né? Então incluiu. E separar por dois atributos, ó. Eu incluí, ao invés daquele atributo que eu usei para separar os gráficos, eu vou separar agora ele. Deixa eu abrir aqui para ficar maior. Por ano, sexo de coleta e o título. Então eu pus o título, aí aqui ó, fêmea, macho, não definido, lá não foi colocado, 2007, 2008 e 2009. Isso sem mexer em dado nenhum, por enquanto, né? Eu nem olhei nos dados, estou fazendo um monte de gráfico de análise em cima da informação para me ajudar a entender o que, que tem lá nessa base. Que depois a gente vai fazer com os outros dados. Vou rodar agora um aqui, ó, que é separar e colorir por espécie. Aquele ano, ó, 2007, 2008, 2009, e as espécies aqui, para eu pegar a distribuição. Então eu começo a cruzar as variáveis diferentes para fazer a relação entre elas e ver qual dado que eu consigo tirar de um. Fala, Luiz. Hã? É, eu vou, as duas, né? Eu vou daqui a pouco, vou gravar isso aqui e mandar pro.